Leitura da primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos faço agora lembrar o Evangelho que já vos preguei e que recebestes e no qual também perseverais. Nele também sois salvos, se o guardais do mesmo modo que eu vos preguei. Do contrário, tereis abraçado a fé em vão. Antes de tudo, eu vos ensinei o que eu mesmo aprendi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Foi visto por Cefas e depois pelos 11 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos juntos, muitos dos quais ainda hoje vivem e outros já morreram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Por último de todos, apareceu também a mim como a um aborto, porque eu sou o mínimo dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, Pela graça de Deus, no entanto, sou o que sou, e sua graça não ficou sem efeito em mim. Evangelho de hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus da região de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole, e trouxeram-lhe um surdo mudo e lhe rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tomando-o dentre o povo de parte, meteu os dedos em seus ouvidos e tocou na língua própria, tocou na língua dele com a saliva, depois ergueu os olhos para o céu, suspirou e lhe disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, e ele falou distintamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém dissessem. Contudo, quanto mais o divulgavam, e mais admirados diziam: tudo tem feito bem, fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Pelo sinal da Santa Cruz dos seus nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar a reflexão do dia, recordo-vos que depois de amanhã, 15 de agosto, é um dos 9 dias santos de guarda. Quer dizer, pelas leis da igreja, poderíamos dizer assim, é um dos 9 domingos suplementares. Não é domingo, será terça-feira, entretanto, é dia santo de guarda. Na medida em que algum de vós puder, porque na situação laica do mundo em que vivemos, não se respeitam mais as leis da igreja, e então será dia normal de trabalho, mas há aqueles que poderão
cumprir o dia santo, cumpra-o. Ora, nós sabemos que o ato culminante do dia santo, domingo ou não, é a Santa Missa. Falo da Santa Missa verdadeira, como é, graças a Deus, celebrada aqui. A chamada Missa Nova que Paulo VI criou por uma comissão que nomeou dentro da qual colocou 6 pastores protestantes. A gente não sabe onde é que estava a cabeça do Papa, mas o fato é que, historicamente, isso aconteceu. E o teor da Missa Nova é bem característico, indicando que, de fato, ela não é a Santa Missa. E por isso, não somente um católico tranquilamente está dispensado de assistir a uma missa dessa, não apenas está dispensado, ele tem o dever de não assistir. As coisas que vêm acontecendo depois do Concílio Vaticano II na Igreja são muito deploráveis. E a sua culminância é a Santa Missa. Mas há muitas outras coisas. Posso dar um outro exemplo com outros sacramentos. Os santos óleos que o bispo benze e consagra na Quinta-feira Santa, todos os anos. De que é esse óleo? Obrigatoriamente, por uma tradição que vem desde o Antigo Testamento, o óleo santo é feito de óleo de oliveira, o chamado azeite doce. Nas atuais irresponsabilidades, sabe-se que aqui e ali no mundo tem havido o uso de outros óleos vegetais, óleo de milho, óleo de arroz, óleo de soja. Como se pode acreditar que a consagração que o bispo faz na Quinta-feira Santa de manhã, na Missa dos Santos Óleos, é válida se o bispo não titubeia em receber como matéria, por exemplo, óleo de soja? Evidentemente que ali não é o óleo santo. Ora, quando o bispo crisma uma pessoa, usa o óleo do santo crisma, que são 3 tipos de óleos santos, não é?
o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos e o óleo do Santo Crisma. Quando o bispo confere a crisma a alguém, usa o óleo do Santo Crisma. Se é um bispo moderno agora, que benzeu o óleo de soja, por exemplo, tem ele óleo legítimo para crismar? Se ele, então, como bispo, embebe seu polegar com aquele óleo para crismar alguém, está aquele candidato a crisma crismado? Não. E um católico que sabe disso pode ir assistir uma crisma dessa? Não. Pior ainda se ele for aceitar ser padrinho ou madrinha de alguém nessa cerimônia falsa. E pior mais ainda se ele aceita se crismar nessa cerimônia falsa. O padre unge o doente à beira da morte com o óleo dos enfermos. Se não é o óleo, se o óleo bento pelo bispo não foi o óleo de oliveira, óleo santo, desde os mais antigos tempos, mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, quando Jacó ungiu aquela pedra da visão, foi com óleo de oliveira. E as coisas do Antigo Testamento aconteciam por prefigura das coisas mais profundas do Novo. Então, se o padre leva óleo que não é óleo de oliveira para ungir o enfermo, deu ao enfermo a extrema-unção? Não. No batismo, o padre ou diácono que faz o batismo, unge o peito e as espáduas da criança com óleo dos catecúmenos. No final, encerrando o batismo, ele unge a cabeça um pouco do batizado, da pessoa batizada, com óleo do Santo Crisma. Quando um diácono é promovido ao sacerdócio, o bispo unge toda a palma da mão do novo sacerdote com o óleo dos catecúmenos, a mão com a qual ele vai abençoar as coisas, numa bênção maior do que a bênção que um pai ou uma mãe pode dar a seu filho, e é tão preciosa já esta. Quando o bispo sagra um padre que se torna bispo, ele derrama o óleo do Santo Crisma sobre a cabeça do novo bispo.
o óleo do Santo Crisma. Se todas essas cerimônias são feitas com um óleo qualquer que não o óleo de oliveira, faz um ato ilegítimo. E quem participa dele peca. Também. É preciso viver a Igreja Católica na pureza dela de 2000 anos. A mesma, sem alteração. Sem alteração. Então, recordo que terça-feira próxima é dia santo de guarda, haverá Santa Missa às 8 horas. Não deixem de cumprir o dia de preceito os verdadeiros católicos na medida em que o puderem. Mas vamos ao fato do Evangelho de hoje. Jesus saiu da Palestina, da terra dos judeus, e entrou pelos lados da Fenícia até o mar, e foi subindo no arco, passando pela Decápole, também terra pagã, também terra de não-judeus, até chegar a Galiléia. No caminho, entre outras coisas, houve o milagre que nós acabamos de escutar e que só é contado por São Marcos. São Marcos, como nós sabemos, é autor de um dos 4 evangelhos, a vida e a doutrina de Jesus, aqui na terra. São Marcos era uma espécie de secretário e auxiliar de São Pedro, quando São Pedro já morava como chefe da igreja em Roma. E os fiéis romanos pediram a ele que fizesse um resumo das pregações de São Pedro, que tinha vivido com Jesus durante o tempo da chamada vida pública de Jesus. De modo que muitas vezes se chama Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Pedro, porque o que ele conta é o que ele ouviu. São Marcos era muito mais jovem. No tempo de Jesus, ele que morava com sua família em Jerusalém, era adolescente. Os fatos, então, que ele narra são fatos ouvidos, aprendidos de São Pedro. Trouxeram um homem que a tradução em português diz que era surdo-mudo. A palavra grega que fala aí e que é traduzida para o português pela palavra mudo, não significa rigorosamente mudo, mas tartamudo. Isto é, uma pessoa
que pronuncia mal as palavras, tem dificuldade de falar. Ele era surdo, não sabemos em que grau era surdo, porque é surdo. Tem grau, não é? A pessoa ouve mais, ouve menos, ou não ouve nada. E por isso mesmo que ouvia mal, deveria ser essa a razão pela qual parece ele falava mal, não sei. O fato é que, trazendo alguém aquele surdo-mudo, desse nível que acabei de explicar, até Jesus. Jesus afastou-se da multidão que o acompanhava, enfiou os dedos nos ouvidos do doente, cuspiu na sua mão e com a sua saliva tocou na língua do tartamudo e no aramaico, que era a língua que ele falava, que o povo falava naquela região lá na Judéia, disse Epheta, palavra que em português significa abre-te. Imediatamente, São Marcos conta, o doente passou a ouvir muito bem e a falar escorreitamente, de maneira bem clara, bem expressa cada sílaba. Toda a ação de Jesus aqui na Terra era uma ação divina-humana. Nós sabemos que Jesus é eternamente Deus com o Pai e com o Espírito Santo, é o Verbo de Deus, a sabedoria divina, e se tornou homem nascendo da Virgem Maria, não é? Ficou então com duas naturezas. A partir daí, a natureza divina, é Deus que está aí. Se alguém o visse, via Deus. Mas olhava um homem, não é? De maneira que a gente aprende com nossa mãe e mestra a igreja, que Jesus tem duas naturezas. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, uma só pessoa. Grave isso. Natureza, princípio de ação.
pessoa, termo de responsabilidade. Todo o ato, portanto, de Jesus era da responsabilidade da pessoa divina, a segunda da Santíssima Trindade. De modo que toda ação que Jesus fazia, por exemplo, uma ação bem humana, como comer, beber água, dormir, chorar, ações que Jesus fazia como homem, eram ações divinas, porque da responsabilidade da pessoa segunda da Santíssima Trindade. Veio para cá para nos salvar, para abrir para nós a estrada do céu. E ainda que através dos séculos, tantos milhares de pessoas tenham caído e agora mesmo estão caindo, e até o fim do mundo cairão no inferno, para sempre. É fora de dúvida que não foi para isso que ele veio, é para abrir a estrada do céu para todos. De modo que mesmo fazendo uma ação física, uma ação aparentemente simplesmente humana, ele tinha em intenção e de fato realizava uma ação divina. Ele comunicava àquele a que ele fazia o milagre as coisas do Espírito. Lembram-se, por exemplo, daquele homem doente que, estando Jesus pregando numa casa cheia de gente, foi levado numa padiola por uns homens que, não conseguindo entrar pela porta por causa da multidão que havia na casa, subiram e destelharam a casa e, com cordas seguras na padiola, desceu o doente até a frente, espaçozinho aberto, na frente de Jesus, pregando. Lembram-se quando Jesus viu aquele homem, foi o que ele fez? Curou o homem? Não. Primeiro ele foi cuidar da alma dele. Teus pecados te são perdoados. Evidentemente que não era uma coisa automática, unilateral. Deus não perdoa aquele que não quer ser perdoado. Aquele que não está arrependido de ter pecado, que não está determinado a não pecar. Tanto é assim que a Santa Igreja, que pelo poder que Jesus deixou no Evangelho, os pecados que perdoardes serão perdoados, os que retiverdes serão retidos, determina que o padre tome cuidado quando ele vai ouvir os pecados de um pecador. Não basta que o pecador conte os pecados, mesmo que seja com os detalhes mais escabrosos. É necessário que o pecador esteja arrependido,
determinado a não pecar mais. Então, antes de curar o homem, Jesus disse: teus pecados te são perdoados, com o poder que ele tem, que é Deus. Aí alguns inimigos de Jesus que estavam ali para achar uma razão de acusar Jesus, fariseus, saduceus, etc., escribas, pensaram: quem é esse que se mete a perdoar pecado que só Deus pode perdoar? Mas Jesus, que é Deus, lendo o pensamento deles, disse: que estáis aí a pensar nos vossos corações? O que é mais fácil, dizer teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta, toma tua cama e volta para tua casa? Pois para que saibais que o Filho do Homem, como ele se chamava, né? O Messias, tem na terra o poder de perdoar pecados, levante, pegue tua cama e vai para casa. E o homem que não tinha força nem para andar, tem força para se levantar, pegar a cama, colocar nas costas e sair porta afora. Assim, quando Jesus enfiou os dedos no ouvido daquele homem, tocou com sua saliva de Deus e homem na língua do doente e disse: Éfeta, abre-te. O homem ficou, diz São Marcos, ouvindo bem, falando escorretamente, falando com toda perfeição. Nem parecia aquele que havia aquela dificuldade de lá. Não. Falava fluentemente. Mas observem bem, meus irmãos, nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos bebendo a essência, o suco interno do Evangelho, que é a santificação, que é a conversão dos pecados, que é se colocar em condição de poder entrar no céu. De São Marcos, que o homem começou a falar perfeitamente. E nós não devemos nos restringir a pensar que falar perfeitamente ali é somente o pronunciar sílaba por sílaba de maneira correta. Falar perfeitamente é falar o que deve. Isso é muito mais importante. E por isso nós que aqui estamos, que deixamos nossas casas, viemos às vezes de longe, para cumprir nossos deveres da Santa Missa e para nos alimentar espiritualmente. Por isso, nós, ao ouvir São Marcos narrar que o homem passou a falar adequadamente, observem, falar adequadamente é falar o que deve. Não se trata só da prolação da frase, trata-se da necessidade, da importância, da santidade do conteúdo. Porque alguém pode até falar
de maneira muito clara, mas só vomitar porcaria. E estamos aqui para aprender o caminho do céu, não o caminho do inferno, não é? Então estamos aqui para aprender a falar. O que eu estou fazendo aqui convosco é isso. Estou colocando os meus dedos nos vossos ouvidos espirituais. A minha saliva espiritual na vossa alma. É isso. E então que bom que entrando nesta casa de Deus hoje, de uma forma, possais sair melhor. Que bom. E não é somente no emprego da língua e do ouvido, mas dos outros sentidos, que são os agentes comunicativos para a alma, não é? Para a nossa alma. E então, eu passo para essa segunda parte de nossa reflexão. Temos olhos para ver tudo o que se passa. Hoje, no mundo paganizado em que vivemos, precisando abrir os olhos para andar na rua, por exemplo, para não cair. Posso, nessa minha visão, nesse emprego da minha vista, também ver se há alguém que vem em minha direção para eu desviar. Não, eu me choco com ela. E ao me desviar, pode ser que eu veja uma pessoa pessimamente vestida. Eu não posso impedir de ver à primeira vista, mas posso impedir de repousar a minha visão, de procurar algo que me agrade aí, quando está ofendendo a Deus. Ainda esta semana, estando na rua em Salvador, eu me defrontei com uma moça. Passamos um pelo outro. Tinha que ver, senão eu ia me bater nela. Apesar de ser rápido o meu ato de vê-la, declaro que ela não estava vestida. Ela não estava vestida. Ela estava enfeitada de pedaços de pano. Se é que aquilo é enfeite. Ou coroa de defunto.
Ela não estava vestida. A alma dela estava negra e faz lembrar um santo sacerdote que eu conheci na minha juventude, Monsenhor Francisco de Paiva Marques, admirável pároco da Vitória, que um dia, descendo a ladeira da Barra, ia subindo uma moça da praia mal vestida e cínica, ela vendo o santo sacerdote ali, feche os olhos, padre. Mas o Espírito Santo estava com ele, viu? Ele respondeu: não, minha filha, para a carne podre tapa-se o nariz. A questão não está nos olhos, está no nariz. Então vê como é que nós guardamos nossos olhos. Hoje então que existe um instrumentinho diabólico até na mão das crianças, e por esse instrumentozinho diabólico pode aparecer as piores coisas. E os olhos pecarão. Precisa que Nosso Senhor chegue a esses olhos que pensam que enxergam e, tocando neles, diga: éfeta, abre-te para as coisas de Deus. O ouvido. Às vezes, um rapaz, até o adulto, um homem já maduro, tem um amigo, se é que pode chamar de amigo, que toda hora está falando piadas imorais, conversas indecentes. Quem deve fazer o interlocutor católico que está ouvindo aquelas porcarias? No mínimo, dá a entender pelo semblante que não lhe agrada aquilo. No mínimo. No mínimo. E ele pode fazer muito mais. Pela glória de Deus, pelo bem das almas, quem sabe se não pode acontecer um milagre na conversão daquele pecador cínico. Cabe a um católico, ouvindo uma piada dessa indecente, por exemplo, dar risada? De forma nenhuma. Então, eis aí tartamudos precisando ser curados por Jesus. Há mais? Claro que há mais. Claro que há mais. Por exemplo, o pecado espalhadíssimo no ser humano, falar mal dos outros. Aproveitar a ausência do outro para lhe chicotear a honra.
É tão forte isso que uma vez eu li que achei curioso o pensamento, mas em grandíssima parte quem escreveu tem razão. Dois não conversam mais de 15 minutos sem entrar pela vida dos outros. Anotem. Anotem. Xingamentos. Xingamentos. E muitas vezes a pessoa se desculpa, não é? Não, saiu sem querer. Não saiu sem querer. Você não quis explicitamente ali, mas se você já se habituou a soltar nomes pela vida fora, é fácil que você solte mais uma vez, mas não é honesto que você se desculpe. Não é honesto. Então, o uso da língua, esse órgão tão pequenininho e tão perigoso, a língua humana, tão perigoso. Então, ao contemplar o milagre da cura deste homem, nós que queremos nos salvar, ou não queremos, às vezes parece que queremos, mas queremos só pela metade. Por exemplo, uma pessoa sabe que o padre, mesmo sem merecer, tem o poder de perdoar pecados. Que pecados quaisquer, desde que o pecador esteja arrependido e os confesse direito ao padre. O padre absolve. O pecador está arrependido, confessou direito, recebe a absolvição. O que aconteceu com ele? A graça de Deus que ele recebeu no dia do batismo, que ele jogou fora no primeiro pecado grave que cometeu, voltou para ele. Está de novo na graça. A Santíssima Trindade voltou a morar nele e ele pode se aproximar da hóstia consagrada e comungar. Ai daquele que comunga em pecado mortal, que não se arrepende, não muda de vida, não procura a confissão. Ai daquele. Todo cuidado é pouco. Mas tem gente que até pensa em confessar. Mas, ou porque sente vergonha de dizer ao padre o pecado, e aquele que sente vergonha de dizer o pecado ao padre, aí diz o negócio meio embrulhado, não esclarece direito ao padre a malícia que teve na hora, porque há pecado e pecado.
Por exemplo, o furto. Se você furta R$10, comete pecado mortal ou pecado venial? Depende. Você furta R$10 de uma pessoa que só tem aquele dinheiro, que vai comprar sua comida. Foi venial? Coisa nenhuma, foi mortal. Foi só 10, mas foi mortal. Então, ou por vergonha de confessar exatamente o pecado, algum detalhe qualquer que piore a gravidade dele, ou porque não dá muita importância à ofensa a Deus e por isso faz comissão mal feita, são modos de confessar mal, e então às vezes a pessoa até não quer fazer uma comissão assim, sabe que o correto é fazer assim, não quer fazer, então não confessa. Pronto. Amanhã eu confesso, amanhã eu confesso, amanhã eu confesso, amanhã eu confesso, até que chega a morte e não confessou. Chega a morte e não confessou. Às vezes a pessoa está num estado tão agarrado a esse mundo que não tem condição de arrependimento. Em Salvador, há uns 200, 300 anos atrás, ocorreu um fato. Um homem de família católica, mas nunca se confessava, caiu gravemente doente. Chamaram o padre para ver se ele preparava para me morrer com os últimos sacramentos. Mas ele não quis saber do padre. De repente, ele começou a morrer. E o padre, tentando ver se fazia alguma coisa, se obtinha dele algum sinal, viu em cima de uma cômoda, no quarto dele, um crucifixo todo de ouro, dele. Pegou o crucifixo, beije, meu filho, beije a chaga de Jesus, ouro, 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 e morreu assim. Ele não viu o crucifixo, ele viu o ouro, porque estava longamente acostumado a adorar o ouro, não a adorar Jesus Cristo. E se conta na Espanha um milagre ainda mais tremendo. Parecido com este, um homem de família católica não confessava havia muito tempo, nem comungava, felizmente. Não fazia comunhão mal feita. Caiu gravemente doente e chamaram o padre. Se não me engano, o padre era São Francisco de Borja. E o santo chegou, ele estava deitado de lado, grave, e tentou falar com ele. Não conseguindo, pegou o crucifixo que havia na cômoda e mostrou. Veja as chagas que foram abertas pela sua salvação, meu filho. O homem virou para o outro lado.
O padre contornou a cama e repetiu a cena. Ele virou para o outro lado. Várias vezes. Isso é um fato histórico. Depois de várias tentativas para o homem beijar as chagas de Jesus no crucifixo, de repente, o crucifixo ficou vivo. Começou a espirrar do peito sangue. A imagem soltou a mão direita do cravo, pegou um punhado do sangue e disse: esse sangue que você rejeita pela sua salvação, infeliz, sirva de sinal de tua condenação. E atirou na cara do homem e ele morreu. Um fato histórico, verdadeiro, a indicar que é preciso viver santamente. Viver santamente. Meu desejo é que essa igreja fosse 10 vezes maior e que tivesse 100 vezes mais gente e que todo mundo escutasse e cada vez que viesse levasse mais a sério a sua própria salvação, que é o principal. É o principal. Temos que trabalhar, temos que fazer o nosso patrimônio aqui na terra, a sobrevivência, cuidar da família, tudo isso é importante, é útil. Mas o mais importante é a própria salvação. E ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, não é ouvir sem atenção e até, sei lá, se não tem aqui gente capaz de cochilar na hora da pregação. Eu sei que o padre não sabe pregar direito, eu sei, mas paciência. Aproveita a lição e se converta. Se isso acontecer, duvido que dos jovens não apareçam alguns com coragem de tudo deixar para se consagrar a Deus. Duvido que não apareça. Porque Deus quer salvar a gente e quer dar a gente o melhor para nós não perdermos tempo na vida que recebemos. Terça-feira, às 8 horas.